Shalom, meus irmãos e para minhas irmãs. Neste momento quero fazer um vídeo e nesse vídeo eu quero tratar das três naturezas messiânicas de Yahushua. Perfeito, não? Porque, na verdade, existem passagens na nossa tradução que mostra clarissimamente que ele e o Pai é um só. E o Pai sabemos que é YHWH, em hebraico Yud, Rei, Vav, Rei. Né? E Yud, Rei, Vav, Rei significa a existência, o princípio, aquele que trouxe a existência de tudo, entendeu? Não? Então, quer dizer, tem pronúncia para dar, o tetagrama, sim, né? Mas é importante sabermos também o significado do tetagrama, é a existência. Agora, se realmente crermos, como está mostrando ali no Novo Testamento e lá nos Apócrifos do ano 110, da nossa Irmandade primitiva, que Yahushua é a própria existência, o Yud, Rei, Vav, Rei, eu pergunto, ele poderia morrer? A existência, a vida pode morrer? Pode morrer? Bom, mas sabemos que, na verdade, ele foi até ali o madeiro, a cruz, né? E na verdade, comprova no afirmativo que ele foi morto. Inclusive, ficou 3 dias... Né? Depois de 3 dias, né? Ele diz que vê o espírito vindo de Yud, Rei, Vav, Rei, Shoah, é o Shoah, mas Yud, Rei, Vav, Rei, YHWH, e esse espírito veio e ressuscitou ele ao 3º dia. Agora, eu pergunto, irmão, a passagem no Novo Testamento, como também nos evangelhos secretos, apócrifos, das nossas irmandades ali do ano 110, de maneira alguma mostra que Yahushua, aquele que realmente foi sepultado, foi para o túmulo, ele ressuscitou sozinho. Houve necessidade de um espírito vindo de Yud, Rei, Vav, Rei, da existência, para ressuscitá-lo. E aí, irmão? Como podemos desatar esse nó? Como podemos desatar esse nó? Olha, na verdade, as religiões, elas resumem, a maioria delas, na doutrina da Trindade. Tem aqueles que são dualistas, tem aqueles que são monoteístas, né? Às vezes falam unicista. Bom, na realidade, unitarista. Na realidade é o seguinte, tá? Nenhuma das religiões dessas, ela mostra mistério, porque na própria tradução existe muita indagação. Quem é aquele que ressuscitou Yahushua do túmulo ali? Quem é? Porque, sendo ele a existência, por que ele não ressuscitou sozinho? Porque precisou de outro vir ressuscitá-lo. Olha, na cabeça suas, como na minha, tem passado essa indagação. Agora, como vamos compreender tudo isso, irmãos? Como podemos compreender isso? Vai ficar só naquela? É Pai, Filho e Espírito Santo? Era Trindade, agora é Triunidade? É 3 em 1? É 3 pessoas? É pessoas. Começa complicado por aí, define como pessoa. Que na verdade criaram tudo, não sei o que, foi redenção, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Bom, ele não revelado nada. Às vezes, nós, Irmandade do Nome, irmão, às vezes trocamos só o nome, né? Dá um nome para o Pai, um nome para o Filho, e o Espírito Santo, Ruach HaKadosh, Ruach HaKodesh, é assim, né? Então, olha, começa a complicar, entendeu? Porque isso não é resposta. Devemos ter resposta. Por
que, sendo Yahushua, Yud Rei Vav Rei, a existência, que Yud Rei Vav Rei significa existência, aquele que existe, que trouxe a existência de tudo, primeiro ele não poderia morrer. E é comprovado na Bíblia e nos manuscritos secretos ali das Irmandades Primitivas, do ano 110, que de fato ele morreu e ressuscitou. E que foi levado aos céus. E assentou em um trono do lado de Elohim. Nessa tradução está ao lado de Deus. Bom, como entender tudo isso? Será que tudo isso deve passar assim batido e não temos o direito de resposta para isso? De iluminação para desatar esse segredo, este nó? Jamais, nó. Irmãos, olha, na verdade, as nossas Irmandades Primitivas, olha, tanto lá nos manuscritos de Nag Hammadi, dos nossos irmãos primitivos, principalmente ali, ó, eu vou ler também essas passagens, algumas passagens ali, tá? Na verdade, é o Apocalipse de Pedro, de Quefas, entendeu? Não? Tá ali, ó, abaixo do link ali, ó, no segundo link tá lá, tá? Vocês vão achar lá Apocalipse de Pedro e todos eles também lá, todos os manuscritos das nossas Irmandades Primitivas, que é os ensinamentos que eles aprenderam com Yahushua, depois da sua ressurreição, entendeu? Não. Antes, a coisa foi em parábola, eles ainda não entendiam completamente o mistério do reino e nem mesmo da vida, entendeu? Não. Mas depois foi dado para eles, mostrado ali que Yahushua, o Mashiach, ficou com eles 18 meses depois da ressurreição e deu ensinamento secreto para eles. E disse que depois ficou mais 11 anos. Olha, mas vamos ficar nos 18 meses aí, tá? Então, irmão, ali revela clarissimamente, entendeu? Não. Revela clarissimamente esse mistério, desvenda esse mistério. Desvenda esse mistério. Quer ver? Olha, eu quero dar uma chegadinha aqui, ó. Eu vou dar uma chegadinha, tá? Eu vou dar uma chegadinha aqui, ó. De uma passagem aqui de Míria, né? Onde o anjo Gabriel apareceu a Míria, né? Nessa tradução aí está como Maria, né? Aqui, ó, em Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 36, está escrito o seguinte: e disse então o anjo, lógico, Gabriel, né? Míria, aqui está Maria, não temas, porque achaste graça diante de Yud Rei Vav Rei. Bom, então ainda foi achado graça. Ela foi agraciada ali, né? Ela foi, na verdade, digamos assim, contemplada por Yud Rei Vav Rei. Aqui está Deus, né? Seria Elohim, mas normal. Aí continua. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho. E pô-lhe-ás o nome de Yahushua. Bem claro, o nome no original aqui é Yahushua. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E Yud Rei Vav Rei Elohim lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Então, na verdade, é um reino sem fim, entendeu? Então, o plano não é para aqui na terra, é um reino sem fim, para sempre, né? Certo? E disse então Míria ao anjo Gabriel: como se fará isto, visto que não conheço varão algum? Ela fez essa pergunta para ele: eu vou ter um filho, eu não conheço varão algum, ou seja, ela era virgem, né? É verdade. E respondendo o anjo Gabriel, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha, irmãos, presta bem atenção aqui, como ia acontecer essa gravidez dela. Como ia acontecer? Ela é virgem, ela não conhecia varão nenhum, quer dizer, o anjo não falou: olha, tem um relacionamento com
com José e a Josef, né? José, né? E você vai ter esse filho. Eu não falei, o anjo Gabriel não disse isso. Ele mostrou como ia acontecer essa gravidez. E respondeu-lhe o anjo Gabriel: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo vai descer sobre ela. Então o Espírito Santo desceu sobre ela. E o que vai acontecer mais? E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, irmãos, houve dois eventos aqui. Houve dois eventos. Primeiro, o Espírito Santo desceu sobre Míriam, a Virgem. Então foi o Espírito Santo que desceu. Então algo encarnou nela. E esse algo que encarnou foi o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Quer dizer, ela não foi gerada. Na verdade, ele foi encarnado. Entendeu? Realmente, um ser superior veio e entrou em Maria. Entrou em Maria. Isso que é mostrado claramente. Ó, lá nos manuscritos secretos, lá embaixo do link aí, vocês vão achar lá, vocês vão ter mais claro lá, tá? E a virtude do Altíssimo se cobrirá com sua sombra. Bom, o Altíssimo aqui, irmãos, é Elion. Está se tratando do Elohim Tsabaoth, do Velho Testamento. Porém, o Espírito Santo aqui, na verdade, está falando de algo que está acima do sétimo céu, do Sabate. Acima de Elion, que aqui está como Altíssimo, de Tsabaoth, está acima. Primeiro, na verdade, desce ele, e junto com ele vem a virtude de Tsabaoth, do Velho Testamento. Te cobrirá com sua sombra. E por isso, o santo, o Kadosh, que de ti há de nascer, será chamado filho de Ud-Rei Vavi-Rei. E Ud-Rei Vavi-Rei. Aqui continua. E eis que também... Aqui também ele fala, aqui na verdade, o anjo Gabriel, ele deixa claro para ela que como, na verdade, isso ia acontecer, entendeu? Então mostrou o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Quer dizer, dois níveis divinos. Ele encarnou dentro dela. É isso que está claro aqui. Eu vou mostrar para os irmãos, entendeu? Também no Novo Testamento, várias passagens. Algumas passagens, não dá para mostrar todas, mas dá para mostrar algumas passagens, que realmente esclarece isso aqui. E vou também lá para os manuscritos de Quefa, de Pedro, o Apocalipse de Pedro, tá? Apocalipse de Pedro, que na verdade é o Apócrifo, que está aqui abaixo da descrição, vocês dão uma chegada lá, tá? Lá vai estar claro isso aí, tá? Leia até aquele texto, que ele é maravilhoso, vai falar muita coisa, viu? Mas uma parte dele eu vou ler aqui, tá? Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era estéril, que era estéril, Bom, então na verdade está falando, tá vendo? Olha, ela estava na sua velhice e tal, e ela na verdade teve um filho. Se trata de João Batista e Yohanan, o emissor, né? Então na verdade é isso. Agora ele diz o seguinte, no tocante a ela: porque para Yud-Rei Vavi-Rei nada é impossível. Quer dizer, vai acontecer, entendeu? Então na verdade, amados irmãos, aqui mostra clarissimamente que dois níveis divinos encarnou em Maria. Então não foi uma gestação normal. Aconteceu em um fenômeno muito grande do grandioso ser divino. Quer dizer, desce o Espírito Santo. Bom, ele se encarna nela. Aí, junto com o Espírito Santo, está aqui a palavra o Espírito Santo. Desce também a virtude do Altíssimo. Então, na verdade, irmão, aí mostra dois níveis messiânicos dele, que foi gerado em Maria. Dois níveis messiânicos que foi gerado em Maria. Perfeito?
Então, na verdade, eu vou voltar aqui só para mostrar, ó. Na verdade, assim, quem é o Espírito Santo? Tá vendo o número 12 aqui? O número 12 aqui, na verdade, ó, aqui nesse gráfico aqui, ó, o número 12 aqui, tá? Esse é o corpo de Yud-Rei, Vav-Rei, Shoah, que chamamos de Augusto. É o corpo. Ele é o número 2 aqui, ó. Ele é Yud-Rei nominável. O Yud-Rei, Vav-Rei, Shoah. Ele é o princípio. Na verdade, lá, o Reshit de Gênesis. E como ele é o arque, na verdade, de João, ou seja, o princípio, na verdade, ali mostrado em João, capítulo 1, versículo 1. Tá? E mostra que ele é o criador de tudo, que na verdade, ele é mostrado que ele é o arque, e o arque é o princípio. Ali está, no princípio era o verbo. Não era, esse nome não existe. Arque, Logos, ou seja, o arque é o Logos, né? E o Logos é o que é o arque, é o criador de tudo. Vai ter o versículo, na realidade, primeiro tem o 3 ali, vocês vão dar uma chegada lá que vocês vão ver. Então, na verdade, e também tem, na realidade, aqui em João, em Evangelho de João 1,18, que mostra clarissimamente que é ele aqui, ó. Ele é o número 2 aqui. Então não foi ele que encarnou, foi o Espírito dele que encarnou. Ah, Matimídia, mas que confusão é essa? Não, irmão, não é confusão. Sabe o que é? É que nós fomos formatados pela religião. Começou pelo catolicismo, saiu o protestantismo, catolicismo, protestantismo, saiu as evangélicas e continuou com aquela ilusão. Olha, o nome da Bíblia lá chama Vulgata Latina. A palavra Vulgata significa popular, vulgar. Ou seja, olha, a coisa que é para todos, não tem revelação. Olha, dá um alimento qualquer para esse povo aí ficar preso. E aí fica preso na Matrix, aí fica preso aí nas ideologias, nos dogmas das religiões, que normalmente é pelas legislações brasileiras e outras aí, na verdade tem que ser constituído por 5 ou 6 pessoas, tá? E cria aí um CNPJ, cria uma religião. Perfeito ou não? Então devemos sair fora dessas interpretações dele. Devemos ver a Bíblia com outro foco. Mas há necessidade de irmos lá para os manuscritos secretos. Então, na verdade, irmão, não é o número 2 aqui, ó, que na verdade é encarnado lá em Míria, que é aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? Essa seta, onde está essa seta aqui de baixo aqui, que é encarnado em Míria. Porém, na verdade, quem encarna, que é o Espírito Santo ali, é o pleroma. É o pleroma. Vamos achar em Colossenses 2,6. Está lá como plenitude, que é o corpo dele, que é os 7 céus supremos. Daqui vem, na verdade, daqui sai encarna. Quando ele sai daqui, ó, aqui do 12, que é o pleroma, o céu supremo, ele, na verdade, passa para o sabate, que é o Tsabaote. Aqui, na verdade, pega outra natureza, encarna as duas naturezas em Míria, nessa Bíblia está Maria. Então, na verdade, já 2 foi encarnado nela. Isso, irmão, vai estar claro, olha, está muito claro. E se vamos estudar ali o Apocalipse de Pedro, de Quefas, nós vamos ver muito bem sobre isso. Vocês entenderam, irmão? E realmente encarna 2. Agora, por que se encarnou 2? Por que encarnou 2? Por que encarnou 2? Por que encarnou 2? É simples, irmão. Olha, eu vou, na verdade, mostrar por que encarnou 2, tá? Por que encarnou 2? Por que encarnou 2? Tá? Ó, primeiro eu vou ler e fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou ler, na realidade, aqui, o Apocalipse de Pedro, tá? Apocalipse de Pedro tá lá nos apócrifos, aqui embaixo, tá? Que é Quefas, tá? Ele diz o seguinte: e quando ele disse essas coisas, eu ouvi aparentemente sendo
apreendido por ela. Ou seja, Yahushua estava falando com o próprio João ali, ou com João não, com Pedro, né? E estava falando sobre muita coisa. Vocês lêem lá, tá? Eu só peguei um trecho aqui. E quando Yahushua estava falando com ele isso, essas coisas, eu vi aparentemente sendo apreendido por elas. E eu disse, a quem? A Yahushua, o que eu vejo, soberano Yahushua? Que és tu mesmo que eles levam? Ou seja, leva para, na verdade, ali levam para crucificar? E que está agarrando-se. Tá vendo, irmão? Então, na verdade, o que acontece? Primeiro, parece a Pedro Kefas na hora da crucificação. E Pedro, na verdade, ali, ele contempla tudo aquilo, ele contempla, né? Ele contempla toda aquela crucificação e, de repente, parece Yahushua para ele. Aí ele vê Yahushua crucificado lá, olha, Yahushua está crucificado lá na cruz, ou seja, no madeiro, né? E porém agora está Yahushua agora conversando com Yohanan. Conversando, olha, lê lá o Apocalipse Pedro, que vai ser muito interessante isso aí para vocês, viu? Como para mim também. Entendeu? Na verdade, irmãos. Aí o que acontece? Ele vê dois, ele vê um crucificado e vê outro agora com ele. Outro com ele, conversando com ele. Aí, na verdade, Pedro Kefas pergunta, olha, mas quem é aqueles lá? Não é tu que eles estão crucificando? E tu, Yahushua, agora está comigo aqui? Mas não é tu? Aí, na verdade, isso aqui, na verdade, quer falar. O que eu vejo, que és tu mesmo que leva, que agarra-se, ou quem é este? Aí ele pergunta, ou quem é este alegre que ri na árvore, ou seja, no madeiro? Bom, agora complicou, viu, irmão? A coisa complicou. Olha, eu vou mostrar nos evangelhos lá, tá? Na Bíblia mesmo, tá? Que a crença eu sei que a maioria das irmandades está na Bíblia, tá? Mas vamos entender aqui, olha. Tá crucificado lá. Um está crucificado. Um está crucificado. Sendo crucificado. Só que outro está falando com Pedro. E é o próprio Yahushua, a mesma aparência. Não mudava nada. A aparência era a mesma. É tanto que ele pergunta, mas tu não está lá sendo pendurado no madeiro lá, sendo sacrificado? Crucificado? Só que quando ele, na verdade, fala isso, aparece um outro Yahushua, com a mesma aparência, em cima do madeiro da cruz, ele rindo. Aí ele vê três. E agora, irmão? Três? Será que na Bíblia tem três? Mostra três na Bíblia? Ó, irmão, vou mostrar clarissimamente que existe três na Bíblia. Só que ficar preso só na tradução, essa manipulada por Roma, porque ou a revelação eles guardaram com eles lá no Vaticano, e porém o resto queimaram tudo, mas foi achado agora em 1945, que é os manuscritos de Nag Hammadi, que é muito claro, entendeu? Tem outros apócrifos aí, tá? Mas na verdade eu gosto muito desses, né? Então na verdade ele vê três. Ele vê três. Ele vê três. E agora? Como é que fica a cabeça de Yohanan? Fica a cabeça de João? Ou de João não, de Pedro. Como fica a cabeça de Pedro? Mais três. Olha, tem a mesma aparência. E agora? Aí Yahushua começa, na realidade, a esclarecer para ele. Ele fala, é outro cujos pés e mãos, eles são marcantes, ou seja, estão pregando? É outro? Ele pergunta, é outro? Não és tu? Bom, aí Yahushua diz para ele, eu, Salvador, disse-me, aquele que viste na árvore, lá no madeiro, sacrificado, alegre rindo,
Este é o Yahushua vivo. É o Yahushua vivo. Mas peraí, então o que está rindo é Yahushua também, vivo. Mas o que estava sendo crucificado? Era Yahushua também? Era. É vivo também? É vivo. Por isso que estamos falando que tem 3 níveis de natureza em Yahushua. E tudo chamado de Yahushua. Deu para entender, irmãos? Até aí está mostrando clarissimamente isso. Rindo. Este é o Yahushua vivo. Mas este em cujas mãos e pés ele escrava os pregos, e a sua parte é sua parte carnal. É sua parte carnal? Ó. Alguém pode falar o seguinte para mim assim: ah, Matimide, é simples, né? Yahushua é aquele que está ali em cima das nuvens e estava em cima da cruz, melhor em cima da cruz, do madeiro sacrificado, rindo. Ele não tem como ele morrer, tá? Ele é vivo. Como é que o vivo pode morrer? Vivo não pode morrer, tá? Se ele é vida, é vivo, ele não pode morrer. Mas e aquele que estava crucificado lá, é o Yahushua que morre, é o corpo carnal dele, como está escrito aqui. Mas peraí, irmãos, mas depois o próprio Espírito Santo não desceu no túmulo e ressuscitou aquele corpo carnal, aquele corpo que estava sendo crucificado no madeiro, na cruz, e não ressuscitou? E não foi aquele que deu, porém, voltou e realmente reuniu eles? E enviou fazer o seu ministério? E não era aquele mesmo corpo carnal que estava todos eles depois em uma casa com a porta fechada e ele passou pela porta estando fechada? E comprovou para Tomé: olha, põe a mão aqui, ó, nas minhas mãos, no meu lado, e veja que um espírito, ou seja, um espírito não tem carne e osso como eu tenho. E aí, irmão? Até aí não mostra 3? E aquele que realmente ressuscitou, esteve com ele, que era carnal, também não foi para o céu? Para onde ele foi? Se já tinha um hino que realmente não tem como morrer, porque ele é vivo e vivo para sempre. O outro crucificado que depois foi ressuscitado e foi levado também para o céu. Olha, já dois nos céus. E quem é aquele que estava falando com o próprio Pedro? Falando com o próprio Pedro, que na verdade é o primeiro, vê o segundo está crucificado, aí vê o terceiro, está sobre a cruz, ele vê 3. Como desvendar esse mistério, irmãos? As religiões têm como nos desvendarmos esse mistério? Não tem como, irmãos. Mas aqui é testemunho daqueles irmãos que receberam os ensinamentos secretos de Yahushua. Eles, na verdade, sabem o que estão falando. Perfeito? Então, eles sabem o que estão falando. Eles conhecem o mistério. E não os teólogos aí religiosos, que a teologia de um não bate com a outra, é uma briga tremenda entre eles. Então, irmãos, é exatamente isso. Que é aqui ele diz, ó, é sua parte carnal, que é o substituto envergonhado, aquele que veio a ser a semelhança. Mas olhe para ele e para mim. Mas olhe para ele e para mim. Quer dizer, mandou, olhe para ele e para mim. Quer dizer, está vendo aqui? Tem algum sofrimento de mim? E também naquele que estava sobre a cruz rindo lá, que é o Yahushua vivo, tinha algum sofrimento? Não, mas tinha um outro, entendeu? Não? Mas eu, quando olhei, disse: Yahushua, ninguém está olhando para você. Vamos fugir deste lugar. Ele ainda estava preocupado. Você vê que Yahushua apareceu para ele, ele via ali como se fosse humano mesmo diante dele. Ele falou: vamos fugir daqui, vamos fugir desse lugar. Eles vão acabar te percebendo. É aquele realmente que estava falando. Entendeu? Não. O primeiro, né?
Mas ele me disse: eu já te disse, deixa os cegos em paz. E você veja como eles não sabem o que estão dizendo. Pois o filho da glória deles, em vez do meu servo, ou seja, daquele que estava sorrindo na cruz ali, que na verdade acima da cruz rindo, que é o Yahushua vivo, tá? Eles envergonharam. Ou seja, como complicar? Um foi crucificado, eles envergonharam, porque foi crucificado, tal, aconteceu tudo isso, né? Olha, eu vou dar uma continuar, tá? Ele os envergonharam. Bom, então, olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu... eles envergonharam. Isso, aqui mesmo. Aí continua. E eu vi alguém se aproximando de nós, parecido com ele. Quer dizer, olha, aquele que estava rindo sobre a cruz, agora veio ao encontro daquele que estava falando com Pedro, Kefas, e se juntasse a ele. Fica dois ali. E mais um crucificado lá. Perfeito, não? Parecido com ele. Aproximando de nós, parecido com ele. Tudo era parecido, a mesma semelhança. Até mesmo ele que estava rindo na árvore. Ou seja, aquele que estava rindo na árvore. Esse que se aproximou. Ele foi preenchido com o Espírito Santo. Olha, irmão, mas o Espírito Santo, já disse bem claro, que é o corpo de Yahushua, tá? É o corpo de Yahushua. É o corpo de Yahushua. Eu vou mostrar isso depois melhor em vídeos passados, anteriores aí, vocês vão entender isso. Né? Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. E havia uma grande e inefável luz ao redor deles. E uma grande multidão de anjos, de Malaque, inefável e invisíveis, abençoando-os. E quando olhei para ele, foi revelado aquele que o louva. Mas eu sou, aí ele fala foi revelado aquele que o louva, né? Aí, na verdade, aquele primeiro que estava já falando com Pedro, diz o seguinte: mas eu sou o Espírito intelectual cheio de luz radiante. Aquele que você viu rindo a mim, é o nosso pleroma intelectual. É o pleroma, é os nossos 12 céus. É o pleroma, é os 12 céus. Aquele que estava rindo, o Yahushua vivo. É o pleroma. Está claro aqui, ó. É o pleroma, é os 12 céus. Aonde eu vou achar, Matimide, o pleroma? Onde tiver palavra plenitude, irmão, no Novo Testamento tudo é pleroma, entendeu? Você vai achar, quer ver uma passagem boa? Vai para Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Vai mostrar que é o corpo dele. É o seu corpo. Tá? Então é isso aí. Tem outras passagens que vão mostrar. Que se une à luz perfeita com o meu Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo, é o pleroma, aquele que estava em cima da cruz, que acabou vindo a ele, estava rindo e tal. Deu para entender ou não? Vamos continuar. Essas coisas, então, que você viu, você apresentará àqueles de outras raças, que não são dessa idade, dessa época. Tá vendo, irmão? Que chegou a nós, irmão. Chegou a nós. A Igreja Católica queimou tudo, destruiu tudo, mas ainda não teve jeito. Em 1945 veio a nós. Estamos aqui, tá? Estudando ele. Pois não haverá honra em qualquer homem que não seja imortal, mas apenas aqueles que foram escolhidos de um imortal substância, que mostrou-se ser capaz de conter aquele que dá abundância. Com você seja forte, ou seja, você seja forte. Por isso eu disse: todo aquele que tem lei
se-lhe-á dado, e ele terá em abundância. Vou continuar, tá? Mas aquele que não tem, isto é, o homem deste lugar, da mente carnal, que está completamente morto, que é retirado do plantio da criação, do que é gerado, que é um da abundância imortal, aparece. Ele pensa que possui ele, e será retirado dele e adicionado aquele que é. Bom, na verdade é o seguinte, a tradução não está muito boa, tá? Está muito boa a tradução. Até porque está saindo do inglês e traduzindo para o português aqui. Olha, na verdade é o seguinte, o que na verdade está falando aqui? Que, porém, o homem mortal, o homem imortal, ou seja, aqueles que for salvo, escolhido por Yahushua, que usa o nome dele e se torna um com ele, ele tem e terá com abundância. Mas aqueles, porém, mortos, que é os carnais, que na verdade não foram justificados por Yahushua, até mesmo aquilo que eles têm será tirado. Que na verdade seria o direito da vida eterna. Isso será tirado. Aí ele diz aqui, ó. Você, portanto, seja corajoso e não tenha medo de nada, pois eu estarei com você para que nenhum de seus inimigos possa prevalecer sobre você. Bom, então, na verdade, irmãos, vamos procurar entendermos aqui, ó. Esses inimigos não se trata de seres humanos, está se tratando dos Elohim da esquerda, do lado de Rassatã, entendeu? Então, esse não tem poder, entendeu? Não está se tratando de ser humano. Realmente, eles acabaram sendo mortos e tal. Esse corpo tem de morrer mesmo, entendeu, irmão? Então, é exatamente isso. Então, na verdade, eu vou voltar aqui e vou voltar lá de novo. Então, o que acontece? Aquele que estava falando primeiro com Pedro, Quefas, aquele primeiro que estava falando, que falou que é a luz radiante, ele aqui é o número 2, ó. Ele é o próprio princípio. Ele é o Ud-Rei, Vav-Rei nominável. Nominável. Acima dele está Yud-Rei, Vav-Rei com o nome oculto. O nome oculto. Tá? A quem Yahushua chamava de pai. Porém, na verdade, acima que o número 0, na verdade, é o invisível. Ele é inominável. Olha, mas o assunto meu aqui é esse aqui, ó. Então, na verdade, é esse aqui, ó. Esse é o primeiro, estava falando com ele. Porém, na verdade, o nível daquele realmente que estava rindo sobre a cruz e acabou indo ao encontro deles, na verdade, é esse aqui, ó. É os 12 céus, é o pleroma, como ele está escrito lá. É os 12 céus supremos. Está em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Vai dar, vocês vão achar também, tem mais passagens, mas coloquei duas aqui que fica bem compreensível. Efésios, capítulo 1, versículo 23 diz: a qual é o seu corpo, o pleroma. Pleroma de toda a deidade, de todo Elohim, entendeu? É o seu corpo. Então esse, na verdade, aqui, é o que estava rindo na cruz. E tinha outro que, na verdade, estava cá embaixo, ó, sendo crucificado. Aqui no nosso mundo, ó. Aqui é o sétimo céu, onde é de Ud-Rei, Vav-Rei, de Sabaote. Ud-Rei, Vav-Rei de Sabaote, o do Velho Testamento. Ele é o sétimo céu. Na verdade, é o repouso, que em português, que em hebraico significa sabate. A palavra sabate, sábado, significa o sétimo céu. Repouso. Perfeito, não? Então, estava crucificado aqui embaixo. Esse que foi crucificado aqui embaixo, esse pertence de Sabaote. Esse que foi encarnado em Míria. Esse e o daqui, ó. E o aqui, ó. Que é o corpo de Yahushua. O corpo de Ud-Rei, Vav-Rei, Shua. Que é o pleroma. Esse encarnou. E depois, irmão, como é que esse outro veio parar dentro do corpo dele? Na hora do batismo.
Na hora do batismo, tinha Yahushua, ter o batismo, ter antes do batismo, o Yahuranã, João, o batizador, ele na verdade era dois. Ele era dois, ele era o Messias no nível de Sabaote, sétimo céu, e o Messias, o nível de Espírito Santo, que é o pleroma, que é o corpo de Yahushua. Em vídeo anterior vocês vão entender melhor isso, tá? Deu para entender, não? E porém, na verdade, eles, dois, acabaram encarnando no ventre de Maria, nasceram e teve o seu percurso de tempo. E depois, ele, para começar seu ministério, o que ele fez? Ele foi até João Batista, é o João Batista. E ali, então, diz que no Jordão, quando ele foi batizado, diz que o Espírito de Ud, rei, Vavi, rei, veio sobre ele e encarnou, veio em forma de uma pomba e encarnou sobre ele. Ou seja, aí na verdade vem o Yud, rei, Vavi, rei, Shua, o nominável, e encarna. Aí Yahushua, no seu ministério, ele passa a ter três naturezas. Ah, mas três corpos também, Matimide? Foi mostrado três corpos aí. Agora, Matimide, para onde foi aquele que estava na cruz rindo? Ele pertence aqui, ó, irmão. O corpo de Yud, rei, Vavi, rei, Shua, o pleroma, os 12 céus. Tá? Que é os 12 céus. Aí aquele que realmente foi morto e foi ressuscitado e foi levado ao céu. Foi para onde? Ó, foi para o Sabate, entendeu? Foi realmente para Tsabaote, que é o do Velho Testamento. Ah, Matimide, mas espera aí, é dois, é três, sim, três. Mas dois, irmãos, na realidade, esse é o nível de redenção. A primeira redenção, que é a mais alta, é aqui, ó, daquele que estava rindo, que realmente é o pleroma. É os 12 céus superiores, que é o corpo de Yahushua. Perfeito ou não? Porém, na verdade, a segunda salvação, redenção, sabe, para aqueles que realmente é nível de Nechamar Raí, de alma só, porém fica no sétimo céu. Porque, na verdade, o próprio Yahushua, aquele que foi crucificado, ele foi ressuscitado e foi levado e assentou ao lado de Sabaote. Ah, então eles são três? Não. É três, mas ele é um só. São níveis diferentes do mesmo ser, São três níveis diferentes do mesmo ser. Deu para entender, irmãos? É isso que os irmãos, na verdade, têm ensinado. Agora vamos ver, na verdade, isso aí. Aqui embaixo, irmão, é o nosso mundo, ó. Tá vendo? Ó? Tem uma seta que desce, porque Tsabaote está aqui e ele está em todos os céus. Porque ó, tem 6. O número 6 aqui são 6 céus. E porém ele desce até embaixo. E porém Samael, ele está aqui embaixo e vai até o 6º. E esse aqui é o mundo da guerra, entendeu? É o mundo da guerra. Aí você vê aquelas guerras lá no Velho Testamento, aquelas coisas tudo repugnantes ali. É a direita contra a esquerda. Tsabaote do Velho Testamento é a direita, Rassatã, Samael é a esquerda, tá? Ó, é fácil lá encontrar eles. Ó, em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai mostrar lá sobre Samael, vai mostrar que ele é o Elohim deste mundo, entendeu? Desse universo aqui. Mas olha, ele é como esquerda, tá? É como esquerda, sobre a humanidade como esquerda. Como direita, continua sendo Tsabaote, lá o do Sabate. Mas só que, antes de Yahushua manifestar aqui em carne, ou encarnasse em Maria, ia ter a cruz, porém Tsabaote, ele estava sozinho aqui no 7º céu. Depois que ele realmente ressuscitou e foi levado ao céu, hoje ele está sentado à direita de Tsabaote, entendeu não? Tsabaote. E esse mesmo que está à direita de Tsabaote, ele na verdade é o número 12 aqui, que é o corpo, na realidade, do primogênito, daquele que é o princípio, que é o de rei Vavi rei Shua. Aqui, na verdade, ele é um luxo. Aí, porém, na verdade, ele também. Então, na verdade, ele, na verdade, é um e ele é 3 ao mesmo tempo.
Ah, Matimide, e para cima? O número 1, o número 0. Já é um outro assunto, viu, irmão? Tem estudos aí, tá? Eu só queria falar sobre isso. Olha, eu vou chegar aqui, ó. Vou mostrar algumas passagens bíblicas para vocês. Ó. Aqui. Olha, na verdade, é Mateus, gente. Vocês conhecem? Mais uma vez aqui, eu fiz uma cagada aqui. É capítulo 3, capítulo 3 de Mateus, tá? Capítulo 3. Assim. E sendo Yahushua batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, plural, e viu o espírito de rei, vavi-rei, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Entendeu, irmão? Então, na verdade, o Yahushua do topo superior, que realmente é aquele nível superior, que é o número 2, lá, que eu mostrei para vocês, que é o princípio, que é o Logos, ele encarnou, na verdade, em Yahushua, que na verdade já tinha 2 níveis messiânicos nele. O nível de Espírito Santo e o nível de Sabaote, entendeu? Olha aqui também em João 20, versículo 17. E disse-lhe Yahushua: não me detenhas. Falou, depois que ele ressuscitou, ele falou para os seus discípulos, pelo menos para Míria, de Magdala, né? O Madalena, né? Ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diga-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Elohim e vosso Elohim. Ó, irmão, aquele que na verdade foi crucificado, irmão, ele subiu. Ele subiu, não me detendo, não subi ainda, mas ele subiu onde? Para o Sabate lá. Ele está ao lado de Sabaote. Eu vou mostrar para vocês aqui realmente no Velho Testamento. Em Terrilim, em Salmos. 110, versículo 1. E eu vou te mostrar outros versículos também, entendeu, irmão? Então, exatamente isso. Então, os outros 2 níveis dele já estavam lá nos céus. Que são aquele realmente o número 12 e o número 2, tá? Naquela imagem que eu mostrei. Mas, porém, na verdade, na verdade, eu vou mostrar de novo para vocês aqui, para vocês entenderem. Eu clique aqui. Bom, aqui o versículo Romanos 8, versículo 12, diz o seguinte: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Yahushua habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou o Mashiach Yahushua, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita, que habita em vós. Então, irmão, está bem claro aqui, ó, é afirmado que realmente Yahushua, ele na verdade ressuscitou e foi, né? Ele ressuscitou e foi levado em cima lá nos céus. Só que na verdade é aquele que foi crucificado. Os outros 2 são os níveis elevados. É o nível do pleroma e o Yahushua, ou Yud-Rei Vavi-Rei revelado, entendeu? Não. Aqui também, ó, vamos encontrar aqui também em Atos. Isso aqui é interessante, irmão. Ó, em Atos 7, versículo 55, aqui na verdade vai ser Estevão, vai falar, ó, mas eles, estando cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Elohim, é o Tsabaote, e Yahushua que estava à direita
do próprio Tsabaoth, do Elohim Tsabaoth. Entendeu, irmão? Então ele está sentado. Aquele que realmente viu foi aquele que foi crucificado. Não se trata daqueles outros dois, entendeu, não? Então é exatamente isso. Exatamente isso, tá? Então, na verdade, eu tô indo de novo lá. Ó, irmão, vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, de acordo com as nossas irmandades, existe três níveis. Primeiro, 2 níveis messiânico. Foi encarnado na própria Míria, no útero de Míria, da Virgem. 2. Primeiro o Espírito Santo, que é o pleroma, que é esse aqui, número 12. E depois, quando esse desce, ele pega no 7º céu de Tsabaoth. Perfeito, não? Tsabaoth. E porém, na verdade, ele se encarna. Depois vem, na realidade, o de cima, que é o número 2 aqui, que é o primogênito, que é o princípio, tá? Que é o criador de todas as coisas. Na realidade, esse número 2 aqui, na realidade, vem na hora do batismo e encarna. Mas na hora da crucificação, tanto o número 2 aqui, ele se retira. Tanto que ele fala, Elohim meu, por que me desamparaste? Se retira. E também, na verdade, o do pleroma também se retira, como foi mostrado ali. Tá certo? E, porém, na verdade, só um fica sendo sacrificado ali no madeiro, na cruz, que na verdade é esse que Tsabaoth, perfeito não? Esse que está Tsabaoth. Vou ver se tem aqui alguma coisa aqui. Olha, eu vou passar uma passagem para vocês aí, nos Salmos, tá? Em Salmos, capítulo 110, no versículo 1, você vai ver lá escrito assim: e disse o Senhor ao meu Senhor, fica à minha direita, ou assenta à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Os inimigos ali é Satã, é Samael e todo que é o lado esquerdo. Perfeito ou não? Porém, quem está clamando ali é de Tsabaoth. Mas ali é interessante, que no hebraico, onde está o primeiro Senhor ali, e disse Yud rei vai vir rei, a Adonai. Adonai significa o seu superior, o que está acima dele. O que está acima dele. O seu superior. Fica, assenta à minha direita, até que eu ponho teus inimigos debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés. Quem é esses inimigos? É Satã, é Samael, é o Elohim, criador deste mundo. É o lado esquerdo, que briga com o lado direito. E de fato o Yahushua disse que ele foi e assentou. Estevão confirmou que viu ele lá sentado, ao lado de Tsabaoth, perfeito? Então dá uma chegada nesse salmo lá, tá bom? Estou dando uma chegada aí para terminar. Tá bom, meus irmãos? Então assim, ó, eu agradeço vocês, na verdade, ter continuado a ter aqui, foi o que eu pude passar, tá? Mas assim, olha, dá uma chegada aqui embaixo, aqui, examina essas passagens. E tem muitas outras passagens também, tá? Dá uma examinada, tá bom? Shalom, então. Muito obrigado aí.